Ela fugiu de um homem que acreditava poder comprar uma mulher como uma coisa, e caiu na terra, perto de uma cerca de um estranho, em prantos e sem roupas. Jed Weller não era apenas um homem rico, ele era um homem acostumado a manter todos sob sua bota, encobrindo seus abusos com a lei e suas conexões. Mas o destino tinha uma carta inesperada na manga. Um rancheiro taciturno e solitário chamado Toby, que não a entregou, mas ficou ao seu lado. E ouça como foi chocante a reviravolta deste drama, e por que a justiça, no final, prevaleceu o condado de San Miguel, Novo México. 1886. Os xerifes não vinham até aqui. O fio do telégrafo não chegava ao rancho de Toby Grayson. Aqui, entre as areias, lagartos e cactos solitários, ele vivia há 7 anos, sozinho, sem cartas, sem visitas, sem precisar explicar nada a ninguém. Toby não era velho, apenas 42, mas havia mais cabelos grisalhos do que sorrisos. Sua esposa morreu no parto. O filho também. Desde então, ele permanecia em silêncio, nem falava com seu cavalo. O sol já se inclinava para o horizonte, quando ele ouviu um som, não o uivo de um coiote, não o roer de um rato. Choro, quieto, abafado, desesperado. Ele saiu com seu rifle e a viu. Uma mulher descalça, seminua, com os cabelos emaranhados, a pele coberta de poeira, e um lamento que parecia rasgar seu peito por dentro. Ela se agarrava à cerca como se fosse cair. Meu Deus, ele sussurrou. Ela não conseguia falar, apenas balançava a cabeça, segurando os postes da cerca como alguém que se afoga. Ele a cobriu com sua jaqueta e a pegou nos braços. Ela tremia de frio, calor e medo ao mesmo tempo. Nenhuma palavra, apenas bochechas molhadas e respiração ofegante. A casa de Toby era modesta, uma cama, uma mesa, um fogãozinho minúsculo. Ele a deitou, deu-lhe água e esperou. Só no dia seguinte ela pronunciou um nome. Lucy, ele assentiu. Ela olhou para ele. Seus olhos eram escuros, como terra molhada depois de um aguaceiro. Você não é como eles, ela respirou. Quem são eles? Ela estremeceu. Ele não insistiu. Lucy contou-lhe tudo no 4º dia. Ela era do leste do Texas. Depois que seus pais morreram, ela foi enviada para seu tio, na cidade de Moore Creek, um lugar pequeno, onde os homens têm almas de cobras, e as mulheres são silenciosas, como ela disse. Seu tio a casou com o dono de um matadouro, Jed Weller. Ele era rico, cruel e sabia como comprar o silêncio. Eu tentei fugir. Ele me pegou. Disse que mostraria a todos o que vale uma vadia desafiadora. Eles me acorrentaram ao poste de chicotadas. Lucy se calou. Inscreva-se e curta, assim você ajuda a divulgar o canal, e me deixa saber que gostou. Como se sua língua se recusasse a falar, ele fez um leilão. $5 a peça pela gata selvagem, foi o que ele disse. Toby apertou os dedos, agarrando a borda da mesa. Eu fugi à noite, por pouco. Não sei como, mas minhas pernas me carregaram até que eu caí aqui. Ele não falou, apenas serviu-lhe mais água e colocou um pedaço de pão de milho na mesa. Ela tocou seus dedos. Por que você não tem medo de me acolher? Você poderia perder tudo. Ele a olhou diretamente nos olhos. Porque você não é uma coisa, e ninguém tem o direito de decidir quem você é. 2 semanas se passaram. Lucy estava começando a reviver. Ela lavava o cabelo num barril, aprendeu a tirar leite da vaca, brincava com as galinhas. Mas toda noite ela acordava gritando. E toda noite, Toby se sentava na varanda, com um rifle no colo, como se soubesse a escuridão ainda não havia partido. Ela se aproximou dele um dia, mais perto do que antes. Ela tocou a mão dele. Você acha que eles vão me procurar? Ele assentiu. E acrescentou, eu acho que já estão a caminho. Naquela mesma noite, ele desenterrou sua velha cela e um rifle enferrujado do celeiro. Aonde você vai? Ela perguntou, assustada. Para Moore Creek. Você está louco? Ele vai te matar. Toby segurou o olhar dela por um momento. Talvez. Mas se esperarmos, ele virá sozinho. E ela entendeu, não havia como voltar atrás. A dor que ela vinha escondendo começou a ser substituída por outra coisa. Raiva. E dela, a esperança nasce. A estrada para Moore Creek não perdoava a dúvida. A poeira sob os cascos do cavalo de Toby voava como as amargas lembranças que ele uma vez havia enterrado sob a árvore morta perto de casa. Ele cavalgava sozinho, com um rifle carregado e um coração que batia novamente. Não por vingança, mas por ela, por Lucy. Ele chegou à cidade ao pôr do sol, quando as ruas se esvaziavam e os homens se reuniam nos salões. Cortinas espessas escondiam os olhos,
e apenas o vento fétido trazia gritos do bordel local. Tudo ali cheirava a medo e venalidade. Ele foi ao matadouro. Uma criada gorda abriu a porta e imediatamente recuou. Quem é você? Onde está Jed Weller? Toby falou baixo, mas friamente. Ela apontou para o quintal. O celeiro estava lá, e na porta Jed, com um colete desabotoado, um anel de ouro grosso no dedo e um sorriso presunçoso, como um homem que acreditava em sua própria imortalidade. Veio comprar carne ou visitar as mulheres? Ele berrou, sem reconhecer Toby. Vim por Lucy. Um silêncio denso caiu. Jed congelou, como se o vento tivesse tirado tudo de seu peito. O sorriso presunçoso voltou, só que agora mais duro. Então você é quem pegou minha propriedade? Ela não é sua. E quem é você para ela? O novo comprador? Ou apenas decidiu bancar o herói? Toby não levantou o oifa. Ainda não. Ele apenas se aproximou. Ela é uma mulher livre, e você nunca mais chegará perto dela. Jed zombou, limpando as mãos no avental. Eu sabia que ela fugiria. E sabia que algum idiota a encontraria. Obrigado por confirmar. O xerife passará amanhã. Você está abrigando uma escrava fugitiva. Isso é um crime, amigo. Ele virou as costas, sem medo de um tiro, porque tinha certeza a lei estava ao seu lado. Toby voltou ao amanhecer. Lucy esperava na varanda, descalça, com um lençol sobre os ombros. Ouviu o som de cascos. Ele assentiu e sentou-se ao lado dela. Ele sabe onde você está. Lucy não estremeceu. Não desabou em lágrimas. Ela apenas apertou os lábios. Então estaremos prontos. Ele trará o xerife e papéis. Tudo conforme a lei. Ela baixou os olhos. Você tinha uma escolha, sabia. Poderia ter simplesmente me mandado embora. Eu tive, mas escolhi ficar. O xerife chegou 3 dias depois. Com ele, 3 homens armados. O papel, que certificava o direito de propriedade, estava manchado de dedos gordurosos e assinaturas estúpidas. Toby Grayson, você é obrigado a entregar a mulher chamada Lucy Weller. Ela foi declarada esposa fugitiva e serva ilegal. Serva? É o que diz. E onde ela está? Ela partiu? Toby respondeu calmamente. Há 2 dias. Eu não sou o mestre dela. O xerife olhou ao redor da casa, depois para os homens. Eles se enrijeceram, mas não avançaram. Se a encontrarmos, você enfrentará até 3 anos. Por ocultação. Toby deu de ombros. Então me prenda, mas terá que procurar muito. Aqui só há galinhas e um velho. Aquela noite eles se sentaram junto ao fogo. Lucy estava em silêncio. Então ela disse: não quero mais me esconder. Quero que ele pague. Toby olhou para ela. Ela já não era a mulher que chegara ali descalça e em lágrimas. Havia algo novo em seu olhar. Resolução. Então não vamos nos esconder, ele disse. Mas como? Ele está em toda parte. Dinheiro, conexões, mas ele não tem consciência. E nós temos a verdade. Pela manhã, eles cavalgaram para a cidade vizinha, Somerville, onde as coisas eram diferentes. Uma velha juíza chamada Clara Van Dorn morava lá, uma viúva conhecida por cuspir em homens como Jed. Ela ouviu tudo, lentamente, com um toque de raiva. Um leilão, você diz? Ela perguntou novamente. Como para gado? Sim. Lucy não hesitou. Então você não é apenas uma vítima. Você é uma testemunha. E se outras mulheres confirmarem, ele não escapará da verdade. Eles voltaram para o rancho com um novo propósito. Não podiam mais esperar. Lucy começou a escrever cartas. Toby a praticar. Ele atirava em latas, como fazia na juventude, todos os dias, como se soubesse uma luta estava por vir. E uma luta estava de fato se aproximando. Uma noite, ao voltarem do campo, viram fumaça. Sobre a casa, o celeiro estava em chamas. Toby correu, mas tudo já estava engolido pelas chamas. Galinhas corriam, frenéticas, e na escuridão, uma sombra tremeluziu, um homem a cavalo, desaparecendo ao longe. Lucy se agarrou a Toby. É ele. Toby a abraçou. Agora não temos como voltar atrás. A casa deles queimou, mas eles permaneceram, e a determinação deles permaneceu. Na noite seguinte, Lucy espalhou papéis manuscritos sobre a mesa. Enviaremos estas cartas aos juízes, aos jornalistas, às mulheres que também sofreram. Você acha que elas vão falar? Sim, porque eu sou a primeira. E se eu não ficar em silêncio, elas também não ficarão. E naquele momento ele entendeu, ela não era apenas uma vítima. Ela era uma força. E a raiva dele já não era mais dor pessoal, era uma arma. A casa queimou quase completamente. Apenas o fogão, algumas vigas carbonizadas e um velho cavalo que milagrosamente não havia sufocado na fumaça restaram. Lucy já não chorava. Ela estava ao lado de Toby, como se buscasse nas cinzas um passado que jamais voltaria. Ele colocou a mão no ombro dela. Vamos construir uma nova. Não apenas uma casa agora,
mas uma fortaleza. Mas uma fortaleza sem verdade é apenas um esconderijo. E Lucy sabia disso. Ela enviou as cartas para a juíza Van Doren, para as mulheres daquele mesmo leilão, para 2 jornais. Elas assinou com seu nome verdadeiro Lucy Weller, vítima de mercadoria humana. Nos primeiros dias de silêncio, mas então um cavaleiro veio, um jornalista de Abilene. Ele havia cavalgado por 2 dias para ouvir a verdade de sua própria boca. Dizem que você foi o lote no leilão de gado. Ele segurava um caderno, mas seu olhar era humano. Lucy assentiu. Ela não tremeu, não se escondeu. Eu sou aquela que teve a sorte de escapar. As outras elas ficaram. Ele escreveu tudo. Tudo. Como Jed mantinha mulheres presas. Como elas eram listadas como devedoras nos papéis. Como o xerife não sabia. Como os homens faziam lances, rindo como se estivessem negociando mulas. Uma semana depois, o artigo foi publicado. O rei da carne de Moor Creek, tirania atrás da cerca. O jornal se espalhou, e outros se manifestaram. Uma mulher escreveu de Acre que Jed havia vendido sua irmã como serva. Outra que o xerife havia ameaçado seu pai quando ele tentou intervir. Eles não podiam mais ficar em silêncio, e foi aí que Jed Weller realmente ficou furioso. Naquela noite, Toby acordou com um som, um relincho de cavalo. Ele pegou seu iPhone, saiu descalço para o quintal, e viu uma tocha. 3 homens, um com a tocha, 2 com rifles, rostos cobertos com bandanas, mas a maneira de andar era a dele. De Jed. Você acha que jornais vão te salvar? Disse um deles. Toby ergueu o iPhone. Eu acho que você não sairá daqui de pé. Silêncio. Então um clarão, uma tocha voou em direção ao galpão. Um tiro. Toby atirou para o ar. Ele não queria matar. Ainda não. Mas Jed já havia descido do cavalo. Ela é minha. Ela é mercadoria. Ela fugiu. Você é um ladrão. Sua voz estava rouca de ódio. Ela é uma pessoa. Ela é uma coisa. Vendida com uma assinatura. Eu a comprei. Legalmente. Então essa lei está podre, e ela morrerá antes que você me toque. Eles foram embora, sem um tiro disparado, mas com uma ameaça nos olhos. Jed entendeu. Toby estava pronto, e Lucy já esperava na casa. Ela segurava uma faca de caça, e não tremia. Da próxima vez, ela disse, não vamos deixá-lo ir. Pela manhã, um segundo artigo apareceu. Na primeira página, escravas no rancho, mulheres como gado. Quem está por trás do sistema? Agora não era apenas pessoal, havia se tornado público. A juíza Clara enviou uma carta. Se você vier a Somerville na quinta-feira, abrirei uma audiência. Será um julgamento aberto. Mas saiba, ele trará seus melhores advogados e todo o seu medo. Você precisará de apoio. Toby foi pessoalmente aos vizinhos, pedindo ajuda. A princípio, eles o ouviram como se ele fosse louco. Então uma mulher, uma viúva com 3 filhos, disse. Eu estava lá. Eles me registraram também. Eu vou testemunhar. E depois dela, outra. E outra. Na quinta-feira, eles chegaram ao tribunal. Lucy em um vestido que ela mesma havia costurado, de cabeça erguida. Toby ao lado dela. E na galeria as mulheres que Jed havia querido quebrar. Ele mesmo entrou com um sorriso de escárnio, acompanhado por 3 advogados e o xerife. Ele não acreditava que uma mulher pudesse quebrá-lo. Ele estava errado. A juíza Clara abriu o caso. Acusações: confinamento ilegal de mulheres, tráfico humano, coerção, violência. Eu protesto. O advogado de Jed pulou. Essas acusações são apenas emoções. Onde estão os papéis? Aqui estão. Lucy deu um passo à frente. Em suas mãos aquele mesmo contrato. Um papel onde eu sou listada como propriedade, com uma assinatura, sem testemunhas, como um saco de batatas. E estes são os testemunhos. Ela estendeu uma segunda folha. 5 mulheres, e todas elas dizem a mesma coisa. A sessão do tribunal durou 6 horas. Jed suava. O xerife ficou vermelho. Os jornalistas faziam uma reportagem ao vivo. E no final, Lucy se levantou e disse: eu não sou mercadoria. E nenhuma de nós é mercadoria. Se esta é a lei, ela deveria ser queimada. A juíza olhou para cima. Então ela baixou seu martelo. A audiência está encerrada. As acusações são consideradas admissíveis. Um julgamento completo será agendado. Por esta vez, Jed Weller é colocado sob custódia. Silêncio na sala do tribunal. E então aplausos. Mas Toby sabia. Isso ainda não era o fim. Jed não desistiria sem lutar. E naquela noite, quando ele colocou Lucy para dormir, ele se sentou na varanda, com seu iPhone, com ansiedade no peito, porque antes da tempestade, sempre há silêncio. No terceiro dia após a audiência,
O xerife desapareceu. Ele simplesmente não apareceu na delegacia. Sua casa estava vazia, o estábulo vago, e perto do celeiro, onde a carroça costumava ficar, encontraram pegadas de cascos que se dirigiam para o cânion. Toby entendeu imediatamente. Jed estava se preparando. Ele conhecia esse homem. Jed não tinha medo da lei. Ele a desprezava. Se não vencesse no tribunal, venceria de outra forma. Lucy também entendeu, mas ela não vacilou. Ele tirou tudo de mim. Minha casa, meu corpo, minha dignidade. Se eu recuar agora, eles também tirarão minha voz, ela disse a Toby naquela noite, quando ele sugeriu que partissem. Não estou pedindo para você recuar. Estou pedindo para você sobreviver. Então ficaremos e sobreviveremos. No quinto dia, uma carroça subiu a estrada até o rancho. 2 homens, um com uma bandagem no rosto, o outro com um rifle. Eles entregaram silenciosamente uma nota a Toby. Última chance. Ou ela volta ou vocês dois queimam. Jed ele não respondeu. Apenas pegou o papel, dobrou-o e o jogou no fogo. O que vamos fazer? Lucy perguntou. Vamos fazer com que eles se arrependam de nos ter deixado vivos. Primeiro, ele foi ao seu vizinho, Sam Bennett. Ele costumava ser um marechal. Jed Weller. Você acha que ele vai tentar de novo? Perguntou Sam. Ele já está se preparando. Mas se o encontrarmos não como vítimas, mas como um exército, Sam pensou. Então suspirou. Eu tenho um velho Winchester, um par de pistolas de pederneira e 3 filhos que odeiam covardes. Estamos com você. 2 dias depois, Toby havia reunido 8 pessoas no rancho. 2 ex-soldados, um Ferrero, uma mulher, uma viúva que conseguia acertar latas a 100 passos de distância. Não estamos esperando um massacre, mas não vamos desistir, disse Toby. Se eles vierem, vamos encará-los. Eles vieram à noite, 3 a cavalo, um com um rifle, o outro com uma tocha. Jed na frente, no rosto um sorriso presunçoso. Ele já sentia a vitória. Ele não estava acostumado a que alguém se opusesse a ele. Afaste-se, Toby. Esta não é sua luta, ele gritou da estrada. Tornei a minha luta na noite em que a encontrei perto da minha cerca. Ela é minha propriedade. Ela é uma mulher livre. O primeiro tiro soou, não de Toby, do telhado da casa. A viúva atiradora acertou o chapéu de um dos mercenários. O segundo tiro do Ferrero. Um dos cavaleiros caiu. O resto correu em direção aos galpões. Um breve, mas feroz tiroteio começou. A tocha caiu na terra. Jed praguejou. E ele entendeu. Ele foi superado. Eles não tinham medo. Ele pusou as rédeas e tentou escapar. Mas Sam Bennett saiu de trás do celeiro com um rifle. Desta vez você não escapa. Quando tudo terminou, o rancho estava intacto. Jed amarrado. Seus homens ou haviam se espalhado ou estavam deitados com os ombros baleados. No julgamento, uma semana depois, Lucy estava no banco novamente. Só que desta vez com um anel no dedo. Toby a havia pedido em casamento naquela mesma noite, quando a chama da ameaça havia diminuído. Ela havia dito sim sem hesitar. Jed Weller pegou 20 anos. O xerife 15. O tribunal os considerou culpados em todas as acusações. Suas propriedades foram confiscadas. O dinheiro foi direcionado para um fundo de ajuda a mulheres que haviam escapado do registro ilegal. No rancho, cheirava novamente a madeira fresca e pão. Lucy começou a construir uma casa do zero. Só que desta vez era a casa deles, compartilhada. Havia uma lareira, um quarto de hóspedes para mulheres que não tinham para onde ir, e um poço profundo, limpo, e ao lado uma placa que Toby havia pregado. Aqui vive alguém que se recusou a ser uma coisa. Às vezes ela se sentava na varanda e olhava para o horizonte, para aquela mesma cerca, onde tudo começou. Um dia Toby se aproximou por trás dela, a abraçou e sussurrou. Se você tivesse vindo de novo nua, em lágrimas eu teria te salvado novamente. Ela se virou e sorriu suavemente. Não, Toby, você não me salvo. Você apenas me lembrou que eu já estava viva. E eles permaneceram na varanda. 2 sobreviventes. 2 pessoas livres. 2 que escolheram uma a outra.